a Unidade 1, a dinâmica populacional brasileira. Até agora, nós vimos que existe no Brasil e no mundo um intenso fluxo de pessoas que se mudam de um local para o outro, procurando um lugar melhor para viver. E que a população brasileira passou por mudanças no seu crescimento, com pessoas entrando e saindo daqui, por um longo período de tempo. Nós vimos também que algumas pessoas se mudam para fugir de guerras, de perseguição religiosa, do desemprego, da fome ou de acidentes naturais, como terremotos e maremotos. Estudamos também que no Brasil ocorreram movimentos migratórios em algumas décadas específicas. Pessoas que saíram da região Nordeste e vieram para o Sudeste para trabalhar nas indústrias, e pessoas que foram para as regiões Centro-Oeste e Norte para trabalhar na construção de hidrelétricas e rodovias. Vimos também que ocorreu um movimento de retorno, no qual os imigrantes retornaram aos seus estados de origem após algumas décadas trabalhando em outra região. Vamos começar agora o estudo do capítulo 3, o Brasil e suas diferenças sociais, que se inicia na página 28. O tema principal deste capítulo é este aqui, ó, a desigualdade na distribuição de renda gera desigualdade social. Vamos entender isso. A ideia para entender esse assunto é bem simples. No Brasil, circula diariamente muita riqueza, muito dinheiro, renda, em forma de salários, lucros de empresas e transferências de rendas de uma pessoa para outra. Existe também no Brasil muitas pessoas vivendo. Porém, nem todas essas pessoas têm acesso a essa riqueza, a essa renda que circula diariamente. Algumas pessoas têm muito dinheiro e outras pessoas têm pouco dinheiro ou quase nenhum dinheiro. E isso reflete na participação social de cada pessoa. Por exemplo, uma pessoa que possui uma boa renda, ou seja, possui dinheiro, tem acesso, por exemplo, a hospital de qualidade, pode estudar em uma escola muito boa, morar em uma casa confortável e ter acesso a uma boa alimentação. E quem não tem essa riqueza? O que acontece com essa pessoa? Essa pessoa viverá do modo contrário que a primeira. Não terá um hospital para cuidar de sua saúde, seus filhos não terão acesso a uma boa escola, e a pessoa pode inclusive não ter uma casa digna para morar, e pode necessitar morar em um barraco de madeira ou de lona. O mais grave, não ter dinheiro nem para o alimento, que é essencial para viver. Então, tudo se resume a distribuição de renda desigual, e aí vocês entendam, dinheiro, gera a desigualdade social. Resumindo, no Brasil, poucas pessoas têm muito e muitas pessoas têm pouco. Eu deixei anotado aqui para vocês, ó. E dessa forma nós temos uma desigualdade social. Você vai encontrar, por exemplo, uma pessoa que ganha 150 mil reais por mês e mora em uma casa que vale 6 milhões de reais. E uma outra pessoa que ganha R$ 1.000 por mês, ou seja, um salário mínimo, e mora em um barraco feito de madeira e de plástico. Isso é a desigualdade social. Esse exemplo que o livro traz da partilha do bolo é muito esclarecedor. Vamos observar aqui esse primeiro grupo de pessoas. Esse grupo aqui, ó. Perceba que metade do bolo será dividido em
3 pessoas. Então, nós podemos dizer que cada pessoa vai comer uma fatia bem grande desse bolo, correto? Na segunda imagem, nós temos 10 pessoas para comer a outra metade do bolo. Então, nós podemos dizer que cada pessoa vai comer uma fatia bem pequena desse bolo. Agora eu vou fazer uma ilustração para demonstrar o que isso tem a ver com a distribuição de renda e a desigualdade social. Então eu vou projetar aqui para vocês o bolo. Imagina que esse seja o bolo. E os ingredientes desse bolo são escola de qualidade e boa educação, hospitais modernos e médicos bem formados, moradia digna, bons meios de transporte, alimentação saudável. Esses são os ingredientes do recheio do bolo, ok? Agora, se você está no primeiro grupo, onde há apenas 3 pessoas, significa que você terá muito para comer, você terá muito mais de todos esses ingredientes. Você vai ter boa alimentação, boa moradia, bons hospitais, escola de qualidade, ou seja, você tem melhores condições financeiras, você tem uma renda maior, você tem mais dinheiro. Se você está nesse grupo, você vai desfrutar de esse pedaço grandão aqui do bolo, ó, essa parte aqui do bolo. Mas, se você está desse lado de cá, nesse grupo onde há mais pessoas, então você vai desfrutar de apenas um pedaço menor desse bolo, só uma beiradinha do bolo. Ou seja, você tem menos condições financeiras para desfrutar de todos esses benefícios de boa alimentação, moradia digna, hospitais e escola de qualidade. Então nós podemos concluir que no Brasil existem grandes desigualdades sociais e essas desigualdades sociais elas estão associadas à desigualdade de renda. Um grupo que tem muito dinheiro e um grupo que tem pouco dinheiro. Na página 29, o texto segue mostrando que a desigualdade social ocorre em todo o nosso país, mas que ela pode ser mais intensa em alguns estados ou municípios. O texto mostra também que, quanto maior é o desenvolvimento econômico de um lugar, melhores são as condições de vida da população que vive nesse local. E na sequência, o texto apresenta alguns indicadores sociais. O que seriam esses indicadores? Eles podem ser entendidos como algumas pesquisas que são feitas no Brasil e respondidas pelos brasileiros e que sinalizam como é a sua vida, como é a sua moradia, qual é a sua renda e quanto tempo essa pessoa fica na escola. Vamos conhecer agora brevemente alguns desses indicadores. O primeiro é a renda. Por exemplo, é feita uma pesquisa que descobre quanto as pessoas ganham no país. E nessa pesquisa pode-se descobrir que algumas famílias ganham R$1.000 por mês, enquanto outras famílias ganham 10, 15, 20 ou R$100.000 por mês. Então, a pesquisa da renda, o índice da renda, fala um pouco, mostra um pouco como é a vida no Brasil. Outro indicador que o texto traz é acesso a serviços de saneamento básico. Essa pesquisa vai mostrar quantas casas no Brasil possuem água encanada ou coleta e tratamento de esgoto. O próximo item que eu quero mostrar é da mortalidade infantil. Com essa pesquisa é possível descobrir quantas crianças morrem no Brasil, por que elas morrem e em que cidades morrem com mais frequência. Ou seja, é possível descobrir qual a região a pobreza é maior a ponto de crianças morrerem por variados motivos.
Vamos agora ver o próximo indicador, que é a esperança de vida. Essa pesquisa da esperança de vida busca conhecer quantos anos, em média, uma pessoa conseguirá viver, conforme as condições de vida que ela tem, de casa, de saúde e de outros recursos. Uma pessoa com mais recursos terá uma expectativa, uma esperança de vida maior, enquanto uma pessoa com menos recursos pode ter uma expectativa de vida um pouco menor. Vamos para mais um indicador, que é a escolaridade. Esse outro índice mostra a escolaridade da população brasileira. Esse dado é muito impactante, pois você passa a conhecer, perceber que crianças negras ou crianças muito pobres ficam menos tempo na escola, ou ainda que mulheres passam mais tempo estudando do que os homens, mas em média ganham menos do que os homens. Então, ao olhar essas taxas, essas pesquisas, nós podemos ter uma visão ampla de como é o nosso país e das possibilidades que as pessoas têm de conseguir uma vida melhor ou de continuar na pobreza, de acordo com sua escolaridade, a sua expectativa de vida, se ela tem uma boa renda ou outros fatores. Para exemplificar essa ideia, temos essa imagem na sequência, em que é possível ver do lado direito, aqui, um edifício grande, bonito e com sacadas e piscinas. Então aqui nesse local, cada apartamento vai ter a sua própria piscina e o seu jardim. Ao lado esquerdo, nós vemos comunidades carentes, que também podem ser conhecidas como favelas ou comunidades pobres, e que possuem pouca infraestrutura. Você não consegue ver uma grande avenida, iluminação pública, uma grande escola ou um grande hospital. Nesses locais também é comum não ter coleta de esgoto e água tratada para toda a população. E é através da comparação do lado direito com o lado esquerdo que nós conseguimos ter uma noção da diferença da distribuição de renda, ou do dinheiro que cada grupo de pessoas tem, da diferença na possibilidade de vida, ou uma desigualdade na qualidade de vida que cada grupo, cada pessoa tem. De um lado, as pessoas tendo uma vida muito boa, muito próspera, e do outro lado, a poucos metros de distância, uma comunidade mais carente, com mais pobreza, com mais dificuldades na vida.